Olá pessoal, nesse vídeo eu quero compartilhar com você as duas principais dificuldades que eu tenho no mundo dos investimentos. E eu sei que talvez isso não vai coincidir com as suas próprias dificuldades, mas eu espero que esse vídeo te ajude, a entender um pouco sobre o processo de investimento. Eu sei que cada um tem uma dificuldade principal, e nesses mais de 30 anos que eu faço investimentos e 20 anos trabalhando profissionalmente, eu já esbarrei em muitas dificuldades, mas tem algumas que se sobressaem em relação às outras, e eu vejo que a minha dificuldade às vezes não é a mesma dificuldade de outras pessoas ou até de alunos e de mentorados. Por exemplo, eu vejo grandes dificuldades das pessoas saírem de grandes bancos para fazer investimentos em corretoras. Eu vejo dificuldade das pessoas acharem que estão arriscando mais se fazer investimentos fora do Brasil. Então a pessoa tem essa barreira, tem essa dificuldade. Às vezes a pessoa tem uma assessoria de investimentos, tanto no banco ou na corretora, que quer empurrar alguns investimentos e ela fica perdida sem saber se aquilo realmente funciona, se é realmente a melhor carteira para ela. Então cada um encontra uma dificuldade. Vou compartilhar aqui duas dificuldades que eu tenho de forma bem prática, coisas que aconteceram comigo ao longo desses anos que eu faço investimentos. Bom, vou compartilhar aqui com vocês aqui na tela. Esse aqui é um fundo, para quem conhece os fundos ARK. Deixar um aviso importante, tá? Não estou fazendo nenhuma recomendação de investimentos. O que eu estou falando aqui nesse vídeo são as minhas dificuldades, tá? E nenhum ativo que vai aparecer aqui se caracteriza como uma indicação de investimentos. Tá? Isso é um aviso que é importante, porque as pessoas às vezes acham que vai ver aqui o nome do fundo e acham que eu estou fazendo alguma indicação, e não é verdade. Esse fundo aqui, essa asset, ela é uma asset que ela é especializada em fazer investimentos em empresas techs, empresas de nova geração da internet, Tesla, empresas já consolidadas e principalmente empresas que estão se desenvolvendo e podem se transformar numa big tech, vamos dizer assim. Então esse fundo aqui, eu lembro que eu investi a primeira vez nele lá em 2017. Então 2017 se encerrou mais ou menos aqui, e logo em seguida ele teve uma subida, passou o ano de 2018 em relação a 2017 num patamar mais alto, porém, o que aconteceu depois de 2018 foi quedas acentuadas, e aqui vai entrar a minha dificuldade. E que é aceitar essa perda. Você vê que em 2018 ele fechou aqui nesse patamar, e depois teve uma afundada bem grande no final de 2018, que inclusive fechou o ano de 2018 com um patrimônio menor do que eu tinha aplicado. E entender isso e aceitar isso é uma grande dificuldade para mim, porque a gente, por mais que eu tenha experiência, quando você vê o seu patrimônio diluindo, você realmente fica desesperado. Então eu fui atrás, o que me incentivou, o que eu fiz? Ler mais sobre o que estava acontecendo, sobre os fundamentos, sobre o que a asset pensa, o que o fundo pode trazer para o futuro. Não vou dizer para você que você fica totalmente confortável quando você está com prejuízo. Então é uma dificuldade que a gente tem aceitar esses prejuízos. E quando você faz essa proposta de investimento, quando você decide investir, eu vou muito com o que o Warren Buffett fala. Olha, eu faço um investimento e eu vou procurar ficar tranquilo nos próximos 5 anos, porque ele sabe que os investimentos demoram para maturar. Então essa foi a primeira dificuldade que eu enfrentei aqui nesse fundo, e veja que eu permaneci no fundo. Então ele passou o ano de 2018 totalmente ali de lado. Depois de final do ano de 2018 caiu pra caramba. Em 2019 ele passou o ano inteiro subindo, mas caindo, subindo e caindo, mas não passou daquele patamar do meu investimento, que tinha sido já 2 anos antes. Então perceba por esse gráfico aqui que a partir de 2019 que ele começou realmente a subir, e me dá um pouco de alegria. Então você vê aqui nessa faixa aqui dos $60 por cota, já tinha passado dos valores máximos de 2018, ou seja, 2 anos depois. 2 anos e meio depois, ele tinha chegado na máxima do período que foi de $70 a cota, e foi na época que teve o coronavírus. E olha só o que aconteceu, os preços foram derrubados para muito abaixo do preço que eu tinha comprado lá em 2017.
Então veja que eu fiquei de 2017, 18, 19, 20, 4 anos num fundo que eu gosto muito da tese. Eu vejo muitos vídeos da Cathie Wood, que é a CEO dessa asset. Ela fala lá nos programas TEDx, tudo quanto que é investimentos em tecnologia, ela está dentro. Inclusive o Elon Musk segue ela, não lembro se é no Twitter ou no Instagram. O Elon Musk deve seguir uma meia dúzia de pessoas e ela é uma das pessoas que o Elon Musk segue no Instagram ou no Twitter, não lembro agora. Agora, veja que só depois dessa derrubada que teve na época do coronavírus, que o fundo deu uma boa subida. Olha aqui esse segundo gráfico. É inacreditável o que aconteceu. Tudo isso que eu mostrei para vocês aqui, o que aconteceu até março, até 2020, quando você coloca nessa perspectiva mais de longo prazo, aquela afundada que teve, aquele sacrifício, aquela perda, aconteceu até aqui, 2020. Então eu passei aqui, 2017, foi quando eu investi no fundo, ele subiu um pouco, depois não subiu mais, que foi todo esse sofrimento aqui, Então, olhando num gráfico maior, mais curto, você consegue ver essas amplitudes mais facilmente. Quando você coloca no curto prazo, olha o que aconteceu. Aqui foi o coronavírus que deu aquela derrubada. E o que aconteceu com o coronavírus? As techs cresceram bastante, estímulo nos Estados Unidos e muitas outras coisas aconteceram, que fez o fundo disparar de uma forma. Por exemplo, empresas que tem nesse fundo, Tesla, Zoom, o Zoom é esse aplicativo que a gente usa para fazer reuniões, tem muitos anos que eu uso o Zoom. No ano passado, depois da pandemia, as ações subiram mais de 500%. Então são empresas como essa que estavam adormecidas, que multiplicaram e subiram muitas vezes de preço na bolsa, lógico que é ajudada pelos estímulos nos Estados Unidos, mas enfim, o que eu quero te mostrar é isso, a dificuldade de você ficar 2017, 18, 19, 20, 4 anos em um fundo, praticamente sem ver resultados ou ver pequenos resultados. E aí depois aconteceu um evento que levou a cota do fundo lá para cima, que subiu mais do que 150%. Então o meu ganho com esse fundo está mais de 150% em dólares. Se eu colocar isso em reais, que o real se desvalorizou nesse período, esse ganho vai para mais de 250% em reais. Então veja que essa dificuldade minha é uma coisa que eu também acompanho nos meus alunos, porque a pessoa começa a investir e nos 3, 4, 5 meses começa a reclamar que não dá resultado, que a carteira está ruim, que não está ganhando dinheiro, que as cotas não estão subindo. Eu fico sem saber o que falar para essas pessoas. Porque investimentos, na minha opinião, é assim. Ele é sofrido. No curto prazo, todo investimento vai ser sofrido. Veja que eu fiquei, foi no final de 2017, então eu fiquei 3 anos num fundo com dificuldades de ver esse resultado. Mas ele aconteceu. Se a tese é boa, você tem que segurar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. O que eu acredito, que em média, se você fizer uma carteira de investimentos bem diversificada, com ativos no Brasil, fora do Brasil, fundos como esse não existem no Brasil, na forma como ele é colocado. Existem fundos de techs no Brasil, mas às vezes a taxa de administração ou de performance, na minha opinião, não é tão boa quanto esses daqui. Tá? E a seleção também de ativos é muito importante. Então, se você gosta da tese, pensa dessa forma, pensa como Warren Buffett. Bom, eu coloco o meu dinheiro aqui para ficar 5 anos e esperar os 5 anos. Se a resposta é não, tenta pensar em outro investimento, porque vai ser dolorido. Os primeiros 2, 3, 4 anos de qualquer empresa, de qualquer fundo, de qualquer tese de investimento é dolorido. Se você colocou o dinheiro e começou a subir logo de cara, foi sorte. Então tem 20 anos que eu trabalho profissionalmente com isso e procurar resultados no curto prazo dá essa dor. Então a minha maior dificuldade hoje é isso, de ter que encarar o investimento durante 3, 4, 5 anos sem resultado e continuar na tese. Continuar defendendo a tese porque em algum momento ela pode trazer uma virada. Tá? Então se isso é uma dificuldade para você também, daqui a pouco eu vou falar outra, coloca aqui abaixo do vídeo, me fala quais são as suas maiores dificuldades com investimentos, que eu vou ter o maior prazer de selecionar e fazer vídeos para tentar te ajudar com seus investimentos. Até porque eu procuro também respostas para as minhas dúvidas, para as minhas dores nos investimentos.
E como esse fundo ele é um bom exemplo de muitos outros investimentos que eu tive que passar e segurar durante anos para depois ele ter um desenvolvimento muito proporcional ao retorno que eu estava esperando. E eu acredito que com a carteira bem diversificada, ativos no Brasil, fora do Brasil, cambiais, você consegue, ao longo do tempo, ao longo da sua carreira como investidor, você olhar daqui a 5, 8, 10 anos, olhar para trás e falar que a sua rentabilidade anual média da sua carteira foi de 20%. Eu acredito piamente nisso, você faz uma carteira bem equilibrada. Agora, vai ter 1 ano, 2 anos, 3 anos seguidos que você ou vai ficar negativo ou que não vai render nada. E depois vai ter 1 ano que vai subir tanto que vai compensar toda essa perda e você vai poder dizer que, em média, você tem uma rentabilidade de 20% ao ano na sua carteira. Tá? Então, acredita no longo prazo e não reclama, porque todo início de investimentos é doloroso. O pessoal vê hoje um post sobre investimentos e fala, se você tivesse investido nas empresas pagadoras de dividendos há 20 anos atrás, você teria tantos milhões de reais. Mesmo naquela época, teria sido duro, porque não subiu direito, ficou 2, 3, 4, 5 anos parado ou caindo. E até dos dividendos, você vai reaplicando os dividendos, reaplicando, até você ganhar corpo, fazer esse efeito bola de neve e a sua carteira explodir para cima. Sabe? Qualquer investimento, no começo, os primeiros 2, 3 anos, vai ser difícil, vai ser doloroso. A não ser que a gente tenha a sorte de achar também, acontece de você pegar um investimento já que ele está já na rampa para subir. Acontece. Falar em rampa para subir, qual que é a minha segunda maior dificuldade que eu vou elencar nesse vídeo? Ela está mostrada nesse gráfico aqui. Esse aqui é o mesmo fundo, tá? Só que o que a gente fala é que a gente tem que ter um caixa, e ter um caixa para você aplicar nos momentos difíceis. O Warren Buffett ele fala que ele tem 30% do patrimônio dele em caixa. Se acontecer uma queda expressiva no mercado, ele tem esse caixa para poder fazer frente a novos investimentos, comprar tudo com preço barato. Isso é uma dificuldade imensa, é uma dificuldade realmente que parece fácil na teoria, mas na prática é difícil, porque você pode ficar com um caixa de 30%, um caixa bem robusto, e você ficar 2, 4, 5, 8 anos com esse caixa sem ter oportunidade de comprar. E quando vem a oportunidade, que vem o colapso da bolsa, você não tem coragem de comprar. Eu lembro todas as casas de análise, na época da pandemia, falando para reduzir bolsa, reduzir investimentos arriscados. Todas que estão fazendo propaganda aí, falando que multiplica o patrimônio dos seus clientes. Na época eu estava vendo as análises e todos eles indicaram redução da carteira porque não sabia o que ia continuar acontecendo. Isso que é a dificuldade. É no meio do caos, no meio da pandemia, no meio do mercado destruído, você fazer o aporte e comprar mais. Então, aqui nesse gráfico, inclusive, mostra aqui a região que eu fiz a compra, que foi aqui durante a pandemia. Se eu defendi a tese, tenho que defender. Então, eu comprei mais cotas aqui, neste momento, depois ainda caiu mais, mas veja a subida absurda que teve logo em seguida. Então, se eu comparar essa compra que eu fiz aqui no momento da pandemia, eu fiz a compra bem aqui, ela me deu um retorno muito maior do que a outra que eu comprei lá atrás e fiquei 3 anos sem ganhar nada praticamente. Então, fazer a compra no momento de pânico me deu muito resultado, mas é muito difícil. Porque hoje, olhando esse gráfico aqui, um gráfico de longo prazo, parece que é fácil. Caiu, comprou. Mas na época, todo mundo estava querendo tirar o dinheiro porque não sabia, o mundo ia acabar, a bolsa ia acabar e as pessoas não confiavam mais do que ia acontecer daquele momento para frente. Então, você ter o sangue frio de fazer o que você se propôs a fazer lá no início, que era, vou guardar um caixa de 30%, quando tiver uma crise no mercado forte, eu vou comprar o preço mais barato, que é o que eu estou recomendando para os meus alunos hoje. Construir esse caixa de 20%, 25% do seu patrimônio para esperar algum momento de entrar no mercado de uma forma melhor. E esse momento ninguém sabe, pode ser daqui a 2 meses ou daqui a 2 anos.
né? Mas ter esse seguro, ter isso é muito importante, né? E ter o sangue frio de, numa queda abrupta, você poder fazer o investimento. Tá? Então são essas duas maiores dificuldades que eu tenho nos investimentos, que pode ser coincidir com a dificuldade que você tem, porque eu acompanho muita gente e sei que tem dezenas de dificuldades, né? Mas essas duas é a que mais me perturba, né? De você estudar o investimento, colocar o dinheiro lá e ter que esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? Para a coisa começar a rodar. Então isso é difícil, né? Mas dá resultado. E a segunda dificuldade é você fazer o aporte que você tem que fazer na hora da crise, na hora que o mercado realmente está caindo absurdamente, né? Tem uma frase que é do John Templeton, né? Que ele fala que ele só procura investimentos, fazer bons investimentos quando há derramamento de sangue nas ruas. Ou seja, quando os players, né? Os acionistas estão preocupados, achando que o mundo vai acabar e vendendo a qualquer preço. É quando os investidores de verdade entram fazendo as compras a um preço mais barato. Isso não é fácil de falar, mas é muito difícil de colocar em prática. E se você colocar em prática, você vai ter bons resultados. Então espero que você tenha gostado, tenha te ajudado. Compartilhe esse vídeo, chame mais pessoas para o canal, me ajuda aqui a divulgar essas informações. E se você quiser fazer uma mentoria individual em investimentos ou algum curso digital, vou deixar um link aqui abaixo, ou você me manda um direct lá no Instagram, que eu teria o maior prazer de conversar com você e tirar suas dúvidas sobre investimentos e finanças. Um forte abraço e até o próximo vídeo.